A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus, lições bíblicas CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, lições de adulto, terceiro trimestre de 2025, título: A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Comentarista, pastor José Gonçalves. Lição de número 8. Uma igreja que enfrenta os seus problemas. E a data, presencialmente na maioria das igrejas, é para o dia 24 agora, domingo próximo, 24 de agosto. Porém, em algumas igrejas, como aqui em Serra Pelada, Rio Grande do Norte, é realizada toda quarta-feira a partir das 19 horas. Você, crente ou não, pode participar livremente. Leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo número 6, versículo do 1 ao 7, que assim nos diz a palavra de Deus. Ora, naqueles dias cresceram o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Texto áureo é o versículo 3 da leitura em classe, que é o capítulo 6, que diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Diante de uma murmuração, de uma reclamação, chegou essa reclamação, murmuração até os apóstolos, que prontamente já tiveram uma ideia, tiveram uma solução para este problema ou problemática, que era justamente eleger, escolher, constituir sobre esta demanda, função, 7 homens cheios de Deus, sabedoria, cheio do Espírito Santo e cheio de reputação, ou seja, que tinha um testemunho diante de Deus e diante dos homens aprovado, para justamente estes homens, com essa requinte, agora ir e levar a distribuição cotidiana ou conforme a necessidade dos irmãos pobres e carentes que necessitavam, e assim era distribuído cestas básicas, alimentação cotidiana para estes que assim precisavam. E agora estava esses 7 varões que foi escolhido com o acordo dos apóstolos e o acordo
em concordância com a multidão, com as pessoas. E estes prestaram um grande serviço. 7 diáconos, verdadeiramente com caráter ilibado, puro. Verdade prática: uma igreja cheia de sabedoria do Espírito Santo, lógico, age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. Então, uma igreja cheia de sabedoria do Espírito Santo, cheia de Deus, sabiamente ela vai agir e vai resolver os conflitos de relacionamento, ou seja, os problemas que estão atuando nela. Como aqui na passagem de Atos 6, nós podemos vermos essa solução de uma problemática que, se não é resolvido, teria verdadeiramente causado grandes danos à igreja primitiva, mas foi resolvido, graças ao Senhor nosso Deus, em o nome de Jesus. Então, veremos uma igreja que enfrenta seus problemas, ou seja, que não deixa o problema se alastrar, mas ela pega este problema e resolve. Então, veremos já os tópicos devidamente. E no primeiro tópico, nós já temos aqui a identificação dos conflitos. Ou seja, procurar saber que conflito é este, procurar saber que problema é este e justamente trazer a solução, agindo sabiamente, porque uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela age sabiamente, age conforme a vontade de Deus. E o que é conforme a vontade de Deus? É agir de acordo com o que a palavra de Deus ensina. E no subtópico número 1 nós temos conflito de natureza cultural. O problema que estava diante da igreja primitiva, a igreja em Jerusalém, esse problema do capítulo 6 é um problema de ordem cultural, de natureza cultural, aonde verdadeiramente os gregos estavam ficando desprezados no sentido de assistência alimentícia, de assistência social. Diferente dos hebreus, ou seja, os israelitas. Atos capítulo 6, versículo 1, parte A. Então nós temos esse conflito que era justamente uma barreira de ordem cultural, de natureza cultural, por conta da língua, ou seja, dos gregos contra os hebreus. Os hebreus que falavam aramaico e hebraico, línguas natural de Israel, do povo de Deus, enquanto os gregos, que eram justamente os helenistas, aqueles até judeus mesmo que foram viver em outros países e ali adquirindo a linguística, o idioma daquelas nações, e não falavam eles, logicamente, o aramaico e hebraico como realmente de costume. Israel fala. Então o conflito era este, por questões culturais, por questões de natureza cultural, linguística. E enquanto isso, a igreja, relacionado a esta questão dos judeus para com os gregos, aonde os gregos estavam sendo desprezados e os beneficiários, privilegiados eram os judeus, a igreja em Jerusalém. Então, nós temos aí que havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua. Essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento entre os crentes da primeira igreja, ou seja, da igreja primitiva, da igreja em Jerusalém. E isso fez com que os apóstolos, logo após tomarem conhecimento do problema, buscassem uma solução, logicamente.
Assim que os apóstolos tiveram esse problema em suas mãos, ou seja, tiveram ciência, conhecimento desse problema, prontamente eles se colocaram à disposição para solucionar e trouxe aí a brilhante ideia de eleger 7 pessoas para fazer essa demanda, essa tarefa de distribuir cestas, de levar o alimento para as gregas, viúvas gregas que estavam ficando sem essa assistência. Então a igreja primitiva, que era coordenada pelos apóstolos, os apóstolos não podiam deixar a igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, se desintegrar, se desfazer, se dividir, se desintegrar por conta de barreira de natureza cultural. A unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflito de qualquer natureza. A igreja, a unidade, a união, a igreja que é um todo, um corpo, ela não pode se desintegrar por conflito de natureza alguma, seja ela qual for. Seja de ordem espiritual, ela não pode se desintegrar. Jamais. Seja de ordem social, de ordem cultural, de ordem, seja qual for o campo que esse problema surja. Então a igreja de maneira nenhuma ela pode comprometer essa unidade por causa de conflitos, seja de qual natureza for. Subtópico 2, conflito de natureza social, que era o conflito de natureza cultural e o conflito de natureza cultural relacionado à língua, ao idioma, e o conflito de natureza social é onde verdadeiramente vai aqui ficar evidente que é de natureza social, ou seja, as viúvas de fala grega, ou seja, não aramaico, nem hebraico, que é realmente natural do povo de Israel falar esse idioma. Então as viúvas gregas estavam sendo negligenciadas, ou seja, deixadas para trás, sem assistência alimentícia. Então é um conflito de ordem social. As viúvas gregas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. A igreja primitiva distribuía diariamente, a alimentação para com os necessitados. Por que isso? Porque as pessoas depositavam aos pés dos apóstolos, vendiam propriedades e herdades e depositavam aos pés dos apóstolos para eles assim suprirem as necessidades dos carentes. E dentro dessa questão estavam agora as gregas, viúvas gregas, que deveriam ser assistidas e agora estavam sendo deixadas para trás. Não por maldade, mas, não sei exatamente, mas é o que se depreende do próprio texto, é que elas estavam sendo negligenciadas, deixadas para trás, estavam sendo desprezadas. Não era que os apóstolos sabiam que as viúvas estavam sendo deixadas para trás, negligenciadas. Os apóstolos não sabiam. Não era que os apóstolos estavam cientes que as viúvas estavam ficando sem esse atendimento social. Os apóstolos não sabiam, pelo que nós podemos vermos na própria leitura. De tal forma que quando os crentes gregos, faz essa denúncia e chega aos ouvidos dos apóstolos, os apóstolos prontamente, concordemente, unanimemente, se prontificam a solucionar esse problema. E leva esse problema para todos. A multidão dos discípulos, a multidão dos que seguiam ao Senhor Jesus. E já apresenta a ideia. E eles
que estavam murmurando agora ficaram alegres, diz a Bíblia. Eles ficaram contentes porque estavam vendo que verdadeiramente aquele problema iria desaparecer, como de fato assim aconteceu. Então o conflito se instalou dentro da igreja primitiva, sem o conhecimento, chegar ao conhecimento dos apóstolos. Mas por que isso? Porque, logicamente, a igreja era realmente numerosa. A igreja não era aqui composta de 10 pessoas, 100 pessoas. Se você procurar uma igreja aí, aonde quer que você for, em cidade ou até interior, raramente você vai encontrar uma igreja com 1000 pessoas. Uma igreja considerada grande nos dias de hoje, ela tem aí seus 850 membros e congregados ao todo. Agora imagine na igreja primitiva aqui que eram milhares de pessoas, milhares. Eram milhares de pessoas. Então, logicamente, passa desapercebido, porque é muita gente. Então, a igreja primitiva, diante dessa problemática, diante desse problema que se instalou, ela viu que isso não poderia prosseguir, esse problema não poderia persistir, porque isso era realmente uma ameaça para a unidade da igreja. E a igreja viu que isso precisava ser solucionado. Então fica evidente que a igreja não é só um organismo. Quando ela percebeu isso, então fica claro que a igreja não é só um organismo, não é só um organismo. A igreja também é uma organização, ou seja, tem organização. Organização na distribuição de alimentos, como até mesmo em um culto. Não pode ter bagunça em um culto, mas também não pode ter bagunça em o lado social. Não pode ter desleixo no espiritual, no culto, nem pode ter desleixo no material. Tem que ter verdadeiramente uma harmonia. Tem que ser uma sincronia. Então fica evidente que a igreja não é só um organismo, ela também é uma organização. Ela tem a sua esfera, a igreja tem sua esfera espiritual, mas também ela tem a sua esfera, que é campo social. Era, portanto, essa parte social que estava em desequilíbrio e precisava de cuidado. Relacionado ao espiritual, a igreja estava com tudo. Mas relacionada ao social, a igreja estava com esse descuido. Com esse descuido. Repito, logicamente, devido à proporção de membros que a igreja tinha. Então era muita gente, era multidões, como a Bíblia mesmo declara aí no próprio texto de Atos 6, era multidão. E esse problema que estava em desequilíbrio, ele precisava de equilíbrio. Ele precisava de cuidado, ele precisava ser solucionado. Ele precisava verdadeiramente ser sanado, esse problema. No sentido espiritual, a igreja estava com tudo. Lembra do capítulo 5? Não, no capítulo 6. Ananias e Safira chegam com uma mentira e morrem ambos, um após o outro, com diferença de 3 horas, de um para o outro, quase 3 horas. Mas aqui no capítulo 6 a igreja estava com esse descuido. E isso não é bom, por quê? Porque o social, ele está dentro da missão da igreja. A missão da igreja é ir e ganhar almas, mas também cuidar de almas. A missão principal da igreja é ganhar
almas para Jesus, mas também cuidar dessas almas para Jesus. Como? Só dando a palavra de Deus? Também não. Sim, a palavra de Deus tem que ser dada, mas também dar o alimento se assim for necessário. Se assim a alma estiver precisando, se assim a alma estiver carente, se assim a alma estiver nessa precariedade. Como Tiago mesmo, na sua carta, capítulo número 1, se não me foge a memória, ele vai falar sobre isto. Se alguém está precisando, não é com a oração que vai ser ajudado, não. Vai ter que ter a matéria para ajudar aquela pessoa. Se alguém estiver precisando de cobertor, para se aquentar, não é uma oração. Tem que ser o cobertor. Se alguém estiver com fome e alguém disser Deus te abençoe, isso não vai alimentar aquela pessoa. Tem que dar o alimento. Então a igreja precisava cuidar também do social. Tem que ter equilíbrio espiritual com social. A igreja precisa disso. Jesus defendeu bastante o lado social. Bastante mesmo. Quando ele mandou aquele jovem rico distribuir, vender e distribuir, repartir entre os pobres, ele estava cuidando do social. Ele estava vendo o social. Ele estava vendo verdadeiramente o lado material das pessoas que eram realmente carentes. Enquanto um tinha muito, muitos tinham pouco ou quase, ou na verdade nada. Então Jesus mandou o jovem rico distribuir, repartir e distribuir entre os pobres. Mateus capítulo número 19 narra essa história, a partir do versículo 16. Então essa parte social, que era as viúvas gregas serem assistidas, serem atendidas, no lado social, ou seja, receberem o seu alimento, receberem a sua cesta básica, receberem a comida que elas estavam precisando. Essa parte social estava em desequilíbrio, ou seja, estava sem a atenção devidamente. Estava em descuido. E precisava ser cuidada dessa área. E os apóstolos não perderam tempo. Cuidaram muito bem dessa área. Subtópico 3. Qual é a prioridade? A prioridade, o comentarista ele trata, e muito favorável, que é muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. Ou seja, os cristãos se policiam, se debruçam só no espiritual. O que é só o espiritual? Só se preocupa em ir à igreja, só se preocupa em se vestir, só se preocupa em, sabe? Só no espiritual. Em viver de joelho. Se isso estiver acontecendo, porém, o social ficar reprovado, ficar de lado, ou seja, igual o samaritano lá, a parábola do bom samaritano, Lucas capítulo número 10, a partir do 25, que o sacerdote passou de caminho e encontrou o homem caído e nem ligou para aquele homem, passou o levita de igual modo, da mesma forma, e nem ligou para aquele homem, então isso ligou com o espiritual, se preocupou só com o espiritual apenas e achou que isso é o máximo. E o social, que era ajudar que era ajudar aquele homem caído, quase morto, ficou de lado. Então, é criar essa ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar, desprezar, deixar de lado a social. Não, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que é para amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, com todo entendimento, força, com todo o coração. Mateus capítulo 22, versículo 39, mais ou menos. Mas também amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, tem que ter o social em volta. Não é só o espiritual, não, é o social que é indissociável.
do espiritual. Então, cria-se dessa forma um entendimento nada bíblico, na verdade. Cria-se um entendimento nada bíblico de que a primeira deve ser privilegiada, ou seja, o espiritual é privilegiada, é focada, e a segunda negligenciada. Não, o social eu não preciso fazer, é só o espiritual. Eu só preciso ir para a igreja, eu só preciso me vestir para ir para a igreja, eu só preciso ir para o culto de oração, para a consagração, para a vigília, eu só preciso fazer isso e nada mais. É tipo, eu só preciso ser crente ali dentro da igreja. Eu só preciso me apresentar ali dentro da igreja, diante da igreja. Fora dela eu não preciso mais fazer nada. Eu posso viver a minha vida normal. Eu posso ver o caído e deixar ele lá caído. Eu posso ver o faminto e desprezar ele. Eu posso ver o carente e desprezar ele. Eu posso deixar de lado. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia Sagrada nos mostra. Não é isso que a Bíblia Sagrada verdadeiramente nos ensina. Assim, por exemplo, olha a comparação do comentarista José Gonçalves. Assim, por exemplo, um evento musical recebe grande atenção, porquanto mexe com as emoções, enquanto um trabalho social numa igreja local carente conta com poucas adesões. É dado atenção a um show, a um louvorzão, a tudo, menos ao social. É focado só na construção arquitetônica, mas não é focado no social. O que é focar o social? É atender a necessidade daquele que está em crise, daquele que está em dificuldade, daquele que está desempregado, daquele que está doente, daquele que está verdadeiramente com problemas de ordem social. Pessoas que precisam serem assistidas socialmente, atendidas socialmente, porém, as igrejas só atentam para simplesmente a liturgia. 7 às 9, um culto, pronto. Ele resolveu o problema, vai todo mundo, seja abençoado. Não é dessa forma que a Bíblia ensina. Não é dessa forma que a Bíblia ensina. Negligenciar os mais necessitados é um dos pecados denunciados tanto no Antigo Testamento, Isaías 58, versículo 6, quanto no Novo Testamento, Mateus 25, versículo 35 ao 38. Jesus disse, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Ou tive fome e me deste de comer, e alguém vai perguntar, quando fizemos isso? Aí Jesus, quando vocês fizeram aos pequeninos, ou seja, aos que são menos favorecidos, vocês estavam fazendo a mim. Quando vocês não faziam, vocês não estavam fazendo também para mim. Que eu quero que vocês façam. Então a palavra de Deus nos ensina que verdadeiramente é para ter verdadeiramente essa assistência. Olha o que Paulo a Timóteo, capítulo número 5, 2 Timóteo, se não me foge a memória. Capítulo 5, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 17, diz assim,
Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boamente e sejam comunicáveis. Que entesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Tem abastança, tem riqueza, tem condições. Paulo diz aqui: ajude a quem precisa de ajuda. Não explore. Deuteronômio capítulo número 24, se não me escapa da memória, Deuteronômio, 5º livro do Antigo Testamento, ou da Bíblia Sagrada, Deuteronômio capítulo 24, versículo número 14 e 15. Olha o que nos diz. Caridade para com os pobres e estrangeiros e órfãos. Mandamento de Deus. Não oprimirás o jornaleiro ou o trabalhador, pobre e necessitado de teus irmãos, ou de teus estrangeiros que estão na tua terra e nas tuas portas, ou seja, dependendo de você. No seu dia lhe darás o seu salário, e o sol não se porá sobre isto, porquanto pobre é, e sua alma se atém a isso, ou seja, precisa do salário, precisa da diária, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Então Deus sempre, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele fez verdadeiramente menção de que verdadeiramente o lado social tem que ser atendido. Os profetas do Antigo Testamento mesmo, a maioria deles, quando se levantavam, era justamente para falar em benefício dos que estavam ficando para trás. Amós, Isaías, todos eles. Por quê? Porque enquanto os reis olhavam só para si, desprezavam os povos. O povo, na verdade. Então os profetas levantados por Deus vinham justamente para tanto denunciar o pecado deles, dos reis, como verdadeiramente a negligência dele para com o povo. Então não podemos, José Gonçalves diz, ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que dessa forma estamos adorando a Deus e em espírito e em verdade. É um equívoco pensar isso. É uma aberração pensar isso. É verdadeiramente uma asneira. Burrice. Igrejas que ignoram o social pensando que só no espiritual vai estar agradando a Deus. Não está. Não está. Nem tampouco adorando a Deus em espírito e em verdade. De maneira nenhuma está. De maneira nenhuma. Então, identificando a identificação dos conflitos. Ou seja, o conflito era de natureza cultural. O conflito era de natureza social. Cultural, língua, relacionada ao idioma. E social, as viúvas gregas, sem assistência alimentícia. E qual é a prioridade? A prioridade é tanto atender ao social como ao espiritual. Não só focar no espiritual, nem só focar no social. Tem que ser equilibrado, ambos. Porque os dois fazem parte da mesma missão, que é a missão de ganhar alma. E cuidar de alma. Que é a missão primordial, principal, fundamental da igreja. A igreja do Senhor Jesus. Tópico 2. A delegação de tarefas. Ou seja, conferir tarefas para alguém. Dar tarefas demanda estabelecer alguém para tomar conta dessa missão.
Então, no tópico 1, nós vimos os problemas, e os problemas foram vistos. E agora esses problemas seriam solucionados através destes que foram assim delegados dessas tarefas. Subtópico número 1, nós temos o Ministério da Oração e da Palavra. Então, diante do conflito, do problema que a igreja estava tendo, diante dessa murmuração, que era as viúvas sendo desassistidas da questão diária, alimentícia, cotidiana, e sendo assim descuidada dessa área, contudo, eles perceberam que isso era um descuido, mas perceberam, os apóstolos, perceberam que a igreja estava descuidando, tinha descuidado dessa área, dessa demanda, e eles perceberam que eles não podiam resolver esse problema deixando eles de orar e de pregar a palavra de Deus. Os apóstolos, quando receberam essa murmuração, eles perceberam que eles não podiam abandonar a palavra de Deus, nem abandonar a oração. Eles perceberam isso. Por quê? Porque se eles abandonam a palavra e a oração para ir agora distribuir as cestas básicas, alimentícias para as viúvas e os órfãos e os que estavam carentes dessa alimentação, iriam resolver o problema social, mas o problema espiritual iria ficar em desequilíbrio. Então eles perceberam prontamente que não deveria ter esse desequilíbrio que verdadeiramente já estava existindo no lado social, e agora desequilibrar o espiritual é que não podia. Eles perceberam isso. Então eles não podiam resolver um problema causando outro problema. Então, cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja, mas o ministério da palavra e pregação da palavra de Deus também o era. Então, eles precisavam cuidar do lado social da igreja, mas também precisavam ao mesmo tempo, cuidar da oração, ministério da palavra, ministério da oração, a evangelização, que faziam ambos. Esses fazem parte da mesma missão, que é a missão da igreja de cumprir aquilo que Jesus estabeleceu. Ganhar almas e cuidar de almas. Ensinar as almas a guardar a palavra de Deus, mas também cuidar delas, dando alimentação conforme assim for necessário. Porque o social era importante, mas também o ministério da pregação e da oração também era extremamente importante. Então, tanto a parte social como a devocional, que é espiritual e evangelística, faz parte de uma única missão da igreja. Então, tanto o social como a oração e a evangelização, que é a palavra de Deus, faz parte da mesma missão. A missão da igreja, que a missão da igreja é única. A missão da igreja é única. Talvez as igrejas de hoje, como de fato assim ocorre, está colocando missões que não é verdadeiramente missão da igreja. Está focando em tarefas que não é realmente primordial da igreja. A missão primordial da igreja é ganhar almas. Ganhar almas. Mas você vê que a igreja está se fechando em si mesma. Já disse Antônio Gilberto, a igreja que se fecha em si mesma, ela está perdida em si mesma. Por quê? Porque a missão da igreja não é se fechar. A missão da igreja é ir. É ir. É se mover, é sair das quatro paredes. Com isso, não estou dizendo que a igreja não pode ter um local fixo. Tem que ter, sim. Mas se fechar em si mesma, não. Veja os eventos que a igreja faz. Quantas pessoas de fora vêm?
Só um exemplo. Vem centenas de pessoas de fora. E de casa, quantas pessoas veio? Talvez nenhuma dezena. Então a igreja está focando no ir de Jesus? Não, está fazendo festa para si mesmo, que isso é um marketing. É um marketing. Então, tanto a parte social como a devocional e evangelista fazem parte de uma única missão da igreja. Poderíamos dizer que são os dois lados de uma mesma moeda. Cuidar dos necessitados é importante. Igualmente importante é, do mesmo jeito que é importante a oração e a evangelização. Cuidar dos necessitados é a mesma importância. A mesma importância. Lembra dos discípulos que chegaram até Jesus e uma multidão vinha até ele, já vinha de dias. E os discípulos mandou que Jesus ordenasse que eles fossem para suas casas. Jesus diz, não. Eles já estão conosco há muitos dias. Se eles voltarem, eles vão morrer no meio do caminho e não vão se alimentar. Dá-lhe voz de comer. Se não me foge a memória, João capítulo 6 narra esta narrativa. Dá-lhe voz de comer. Ou seja, faz parte da missão. Oração e palavra, oração e evangelização, o social também faz parte. Também está intrínseco na mesma missão, em uma única missão da igreja que a igreja tem, de ganhar almas. A delegação das tarefas, o ministério da oração e da palavra. Então os apóstolos disseram, nós não podemos deixar a palavra de lado, nós não podemos abandonar a palavra e a oração, deixando de lado, para servir as mesas. Atos capítulo número 6. E os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Ou seja, que a gente abandone a palavra de Deus, negligencie, deixe ela de lado para ir servir as mesas, servir as viúvas. É importante, mas nós não podemos deixar a palavra e a oração. Escolham homens para essa tarefa. Subtópico 1, Ministério da Oração e da Palavra, que não pode ser deixada de lado. Por causa de uma festa de mocidade, por causa de uma festa de senhoras, por causa de uma festa de crianças, por causa do aniversário do pastor, por causa de um evento A, evento B, que não tem fundamento bíblico. A palavra e a oração, ela é para sempre. Ela é permanente. Não pode ser sabotada. Não pode ser substituída. Subtópico 2. Não há conflito entre tarefas. Que conflito entre tarefas que não há aqui? É que não há que é mais importante um do que o outro, o social do que o espiritual. O social é importante, o espiritual também é importante. Então não há conflito entre esses. Um mais importante do que o outro. Um mais espiritual do que o outro. O social é importante e é espiritual. E o espiritual, que é a palavra e a oração, também é espiritual. Um não é mais do que o outro. Porque ambos, considerados como uma moeda, os dois lados de uma moeda,
são extremamente importantes, faz parte da missão da igreja. A igreja primitiva, ela caiu na graça do povo e ela crescia abundantemente porque justamente o social estava em evidência. A Bíblia diz que não havia necessidade de nenhum homem que houvesse necessidade, que passasse por necessidade, porque todos eram supridos. Porque quem tinha mais, vendia para suprir a necessidade daqueles que estavam desfavorecidos. E com isso, todo mundo estava igualmente supridos. Então, tudo faz parte de uma única missão da igreja. Assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida dos necessitados, ela falha em sua missão. A igreja só vive na oração, só vive na palavra, mas ela está falhando no social, então ela está falhando na sua missão. A igreja vive em campanhas e mais campanhas. Tem algum desempregado, tem alguém passando fome, mas a igreja está em campanha, vive em oração, vive em campanha. A igreja é sempre... Mas se tem alguém passando fome, se tem alguém necessitado, se tem uma viúva, se tem um órfão, se tem verdadeiramente um desempregado, está precisando de ajuda e a igreja está só na oração de joelho, campanhas e mais campanhas, pregando, ensinando, a igreja está falhando na sua missão. Está falhando na sua missão. Porque isso não alegra o coração de Deus de forma alguma. Assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida dos necessitados, ela falha em sua missão. Da mesma forma, se a igreja se torna apenas um centro social, negligenciando a oração e a pregação, ela perde a sua essência, deixa de ser igreja de Cristo e por isso também falha em sua missão. Então a igreja nem pode viver só de oração e palavra, deixando o social de lado, nem pode viver só no social, saindo nas noitadas, entregando sopa, entregando cobertor, fazendo isso social, corte de cabelo, aferição de... um lado aí da enfermagem total aí, para atender mulheres, e aí por diante. Exames importantes para homem, para mulher, próstata, mama, enfim. Se a igreja viver só fazendo esse lado social, mas deixar o espiritual de lado, oração e palavra, então ela também está falhando na sua missão. Ela tem que fazer o espiritual e ao mesmo tempo fazer o social. É lado a lado, é lado a lado. Espiritual e social é lado a lado. É lado a lado. Não é um longe do outro. Subtópico 3, a diaconia. O parecer dos apóstolos. Que parecer? Os apóstolos juntaram a multidão que estava agora diante dele, diante da murmuração, e disseram: escolhei 7 homens dentre vós, e nós vamos colocar eles nesse importante negócio. Ou seja, esse negócio, o social, é um serviço importantíssimo. Não houve desprezo nem no termo aqui sobre esse importante negócio, sobre essa importante missão, sobre esse importante serviço. Escolhei vós, multidão, dentro de vocês, não é lá de fora do outro país não, é dentro de vocês, 7 homens, de boa reputação, cheio de fé, do Espírito Santo de Deus e de sabedoria, para eles trabalharem nessa tarefa. Escolhei para eles servir as mesas. Porque nós não podemos deixar a palavra e a oração para servir as mesas. Então quem vai servir serão eles, os diáconos. É aqui onde você vê. Para que serve um diácono? Um diácono, para que serve? Qual é o serviço de um diácono? É para ostentar? Não. Não é para ostentar.
É para exercer uma função. A função do diácono é servir. Servir o quê? Você vê os diáconos servindo? Você conhece diáconos que servem? Ou só fica sentado e nada mais? Os diáconos aqui eram homens de Deus, cheio de fé, cheio do Espírito Santo de Deus e de sabedoria. Eram homens cheios de reputação, de boa reputação. Ou seja, que tinham testemunhos, que eram honrados, honestos, que eram sinceros, que eram puros. Eram homens realmente de Deus. Eram realmente testemunhas de Cristo. Para isso, a Bíblia mostra as qualidades de um diácono. Paulo, ele fala para Timóteo e fala também para Tito sobre as qualidades de um diácono. E um diácono, a resumo aqui de Atos 6, eles têm que ter boa reputação. Paulo, quando vai falar, ele diz que o diácono tem que ter a mulher sujeita a ele e os filhos também sujeitos a ele, ou seja, obedientes a eles. Tanto eles têm que ter boa reputação, como os filhos também boa reputação e a mulher também boa reputação. Ele tem que ser um verdadeiro homem de Deus. Mas nos dias de hoje, se você procurar, não estou aqui dentro do tema, de forma alguma querendo cutucar, mas é a realidade. Diáconos, nos dias de hoje, é normal você ver, é qualquer um. Os diáconos hoje são qualquer um. São qualquer um. Não é escolhido ou consagrado, como se coloca hoje. Aqui é escolher. Escolher quem? Quem tem boa reputação, quem é cheio do Espírito Santo de Deus e quem tem sabedoria para esse importante negócio. Então é escolhido. Escolhido. Mas hoje é apenas para compor um ministério, para favorecer um pastor, um líder. Porque isso levanta a sua margem. Na minha igreja tem tantos diáconos, tem tantos presbíteros, e aí por diante, tem tantos auxiliares. É só para levantar a sua margem, seu ibope. Não é para servir. E muitas vezes, eles próprios até declaram que dá um jeitinho para colocar e encaixar. Ou seja, sabotando, negligenciando, desprezando o que a palavra de Deus diz. Tem que ser como a palavra. Procure o diácono aí. Está de acordo com a palavra? Está de acordo com os princípios da palavra? Está de acordo com o que a palavra de Deus fundamenta a respeito do tema? Sim. Então, ok. Glória a Deus e graças a Deus por isso. Mas não está, então misericórdia. Que Deus tenha compaixão. José Gonçalves encerra o subtópico 2, no finalzinho, dizendo assim: mas no contexto bíblico, a diaconia, ou seja, servir as mesas, os diáconos, é um serviço especial, onde somente esse serviço diácono, função, que hoje é mais cargo, não função, é um serviço especial onde somente pessoas especiais, ou seja, de boa reputação, cheio do Espírito Santo de Deus e de sabedoria, onde somente pessoas especiais são essas, com essas requintes aqui, isto é, com as qualificações bíblicas exigidas, somente esses podem trabalhar, podem estar nessa função. Então é preciso estar dentro dessa exigência que a Bíblia Sagrada
prontamente exige. Não é que eu exijo, é que a Bíblia exige. É a palavra de Deus quem exige, é a palavra de Deus quem verdadeiramente mostra essa exigência para este candidato ao diaconato, à diaconia, a servir as mesas, servir a igreja. Não é nem estar no púlpito, é servir. É servir. É levar a cesta básica até a casa daquele irmão, daquela irmã. Quem leva? É o diácono. Algum destes já chegou em sua porta? Já foi até você? Provavelmente a resposta é não. Seguindo os princípios cristãos. Ou seja, seguindo os princípios cristãos é seguir o que a Bíblia diz. Subtópico 1, privilegiando o caráter. Quando a murmuração, o problema chega até os apóstolos, e os apóstolos apresentam essa solução, que era escolher 7 homens, os apóstolos dizem que é para escolher homens de boa reputação. É para escolher homem de boa reputação, é para escolher homem cheio do Espírito Santo. O que é um homem de boa reputação? É um homem que verdadeiramente anda pela palavra de Deus, vive pela palavra de Deus, que é um conhecedor da palavra de Deus, que é uma verdadeira testemunha daquilo que Jesus disse em Atos 1, versículo 8. E ser-me-eis minhas testemunhas, ou seja, boa reputação é isso, é ser testemunha de Jesus, não é ser vergonha para Jesus. É ser verdadeiramente um testemunho vivo de Deus na sociedade. Não é ser uma vergonha para o Evangelho. Mateus Henry disse que considero de fato um cristão aquele que verdadeiramente não é uma vergonha para o Evangelho. Então, para ser um diácono, tinha que ser verdadeiro alguém que não era uma vergonha para o Evangelho, mas sim alguém cheio de reputação, de boa reputação. Não é de má, porque tem má reputação, é boa reputação. Qual é a reputação deste diácono? Ou de ácona, né? Como algumas igrejas podem ter. Então, primeiro, tem que ser o diácono um homem cheio de boa reputação. Segundo, cheio do Espírito Santo. O que é cheio do Espírito Santo? Cheio de Deus. Dominado por Deus. Dominado pela palavra de Deus. 5:18 de Efésios. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então tinha que ser um diácono, um homem de boa reputação e cheio do Espírito Santo. Olha um homem de boa reputação e cheio do Espírito Santo. Por exemplo, Estevão, capítulo 7, aqui de Atos dos Apóstolos. Estevão. Nós podemos vermos aqui, Estevão era este homem. Que no próprio texto aqui, quando escolhem os 7, olha o que diz a respeito de Estevão. Escolhi, pois, aí no versículo número 2, 5, diz assim: este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Homem que era próximo de Deus, que era cheio de Deus. Quem se aproxima de Deus, logicamente se enche de Deus. Então, privilegiando o caráter. Então, quando vai eleger um diácono, é para privilegiar, é para priorizar o caráter. É de boa reputação?
É cheio do Espírito Santo, como os apóstolos aqui disseram. É cheio de sabedoria? Não é ao contrário. Não é um tolo. Não é um vazio de Deus. E não é uma vergonha para o Evangelho. É ao oposto. É de boa reputação, cheio do Espírito Santo de Deus e verdadeiramente de sabedoria. É saber lidar com as situações de maneira sábia, de maneira centrada na vontade de Deus. Então, privilegiando o caráter é isto. Olha, para eleger os diáconos, para levar cestas básicas até as viúvas e órfãos e estrangeiros ou carentes nessa área, tinha que ser de boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Imagine para ser pastor. Imagine para pastorear o rebanho de Deus. Tem que ser da mesma forma, de boa reputação, cheio do Espírito Santo de Deus e de sabedoria. Porque se assim acontecer, com certeza não vai acontecer o que a própria palavra de Deus nos diz. Quando Pedro ele fala a respeito deste tema, quando Pedro vai dizer que não é para os pastores ser dominadores do rebanho de Deus, mas cuidando sem ganância, cuidando de boa vontade, livremente, com carinho. Me foge o texto, mas quem falou foi Pedro. Pedro quem falou nesse sentido em uma de suas cartas. Se não me escapa a memória, foi Pedro quem falou a esse respeito. Me foge agora a referência, mas fala nesse sentido, como assim mencionei, que não sejam pastores dominadores do rebanho de Deus. Final do subtópico: se para aqueles que se dedicariam apenas em servir as mesas, ou seja, os diáconos elegidos, isto é, os diáconos era exigido boa reputação, sabedoria e cheio do Espírito Santo, então o que dizer dos pastores que cuidam de todo o rebanho de Deus? Se para servir as mesas precisava desse caráter, imagine para ser um pastor. Subtópico 2, exercitando os dons. Finalizando, para não demorar, diz assim: o ideal de Deus é que o cristão viva corretamente exercitando os dons espirituais com a sabedoria no exercício da diaconia, ou seja, de servir a Deus. Então, resumindo, concluindo, a igreja que enfrenta seus problemas, ela identifica o problema, delega alguém para solucionar esse problema, e isto segundo os princípios bíblicos. Como? Privilegiando, priorizando,
colocando estes conforme o caráter exigido pela palavra de Deus, para estes oficiarem este importante negócio. Que Deus abençoe a você e sua casa, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Curta, comente, compartilhe com grupos de amigos, e se não é inscrito, inscreva-se, pois receberá em primeira mão toda vez que eu assim publicar aqui no meu canal. Você recebe a notificação de que já tem um vídeo disponível para você ver ou ouvir. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus.